Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Julia estava arrumando a mesa para o jantar e John e as crianças estavam brincando na sala de estar. A campainha tocou e Julia foi abrir a porta. Era sua sogra, Beth. Julia, olá, finalmente cheguei em casa. Como está cheirando bem? Venha, mostre-nos o novo ninho da família. Valentina Sergeyevna, que bom que você chegou a tempo para o jantar. Mal tivemos tempo de guardar todos os móveis e coisas. Venha, vou lhe mostrar tudo. Julia pendurou o casaco e a bolsa da sogra no guarda-roupa do corredor e a pegou pelo cotovelo para lhe mostrar o novo apartamento. Depois de 8 anos morando de aluguel, John e Julia finalmente decidiram comprar um apartamento e fazer uma hipoteca. Não foi um processo fácil, mas eles o fizeram com determinação. Agora, ambos estão determinados a trabalhar duro para conseguir quitar suas dívidas. Quando terminam de ver o apartamento, Julia e Beth vão para a cozinha. As crianças parecem gostar muito de tudo também, disse Beth. Sim, elas adoram. Eva há muito tempo queria ter seu próprio quarto com um berço rosa. E Mickey já é grande o suficiente para ter seu próprio espaço. E acho que conseguiremos pagar o empréstimo sem problemas. Tanto John quanto eu temos planos de trabalho definidos, e se as coisas correrem bem, conseguiremos fechar o empréstimo mais cedo. Julia já estava tirando o frango e os legumes do forno. O aroma se espalhou pelo apartamento. O barulho na sala de estar diminuiu e nem John nem as crianças podiam ser ouvidos. Era estranho que eles tivessem ficado quietos por tanto tempo. Julia colocou rapidamente os pratos dos convidados na mesa e correu para chamar as crianças e o marido. Mas, a essa altura, eles já haviam corrido para a cozinha. Mãe, o pai nos prometeu arrumar nossos quartos do jeito que quisermos. Quero que meu quarto seja no estilo de um jogo. Meu jogo favorito é o World of Tanks. Sei exatamente como ele deve ser. Pai, você realmente disse que estava tudo bem, não disse? Mickey ainda não conseguia acreditar no testamento que havia recebido. O papai te traiu? John disse, sentou-se à mesa e colocou a filha Eva no joelho. Mamãe, o que você acha do nosso apartamento? Perguntou John. É um apartamento maravilhoso. É ensolarado e quente o suficiente. E, o mais importante, é espaçoso. As crianças têm seus próprios cantos e recantos. É bom que você esteja dando esse passo. É claro que, se eu pudesse, também o ajudaria. É como se Beth estivesse se sentindo culpada. Beth, do que você está falando? Somos adultos, não somos estudantes, somos pais de crianças. Meu Deus, Mickey, nós dois trabalhamos. Acho que podemos arcar com os pagamentos do empréstimo sozinhos. É normal que as pessoas façam isso sozinhas. Bem, algumas pessoas conseguem fazer isso. Nunca invejei isso, pessoalmente, disse Julia. Os membros da família conversaram entre si naquela tarde. Estavam muito felizes por terem finalmente se mudado para seu próprio apartamento. Durante toda a noite, sonharam com as reformas que fariam quando o aluguel fosse pago integralmente. Beth sugeriu que, logo após o pagamento do empréstimo, eles deveriam ir juntos para algum lugar e tirar férias. Todos gostaram da ideia. Julia acrescentou que com certeza levaria a Beth para as férias. As crianças ficaram duplamente animadas. Foi uma típica tarde feliz para a família de John. Felicidade, cuidado mútuo e sonhos lúcidos eram seu estilo de vida. John trabalha na construção civil. Julia trabalha em uma empresa privada como representante de vendas. Ambos cresceram em famílias simples. Nunca tiveram grandes ambições, preferindo alcançar tudo com seu trabalho honesto. Não tinham inveja de ninguém, mas também não se permitiam humilhar ninguém. A mãe de John, Beth, o criou sozinha. Ela se apaixonou por Julia imediatamente.
E desde então, durante 10 anos de convivência, nunca houve um conflito entre sogra e nora. Talvez a vida seja interessante porque ela tem seus próprios planos para o destino das pessoas, enquanto elas têm certeza de que tem tudo sob controle. Hoje, no trabalho, Julia se sentiu como se estivesse andando em uma névoa o dia todo. Na noite passada, ela não dormiu bem. Ela teve uma espécie de pesadelo, um sonho incompreensível em que vagava em uma floresta escura e não conseguia encontrar a saída. Ela pede ajuda ao marido, mas ele se afasta dela. Em um determinado momento, ela se lembra de seus filhos e os vê começando a fugir dela. Ela acorda suando frio e não consegue dormir até a manhã seguinte. Julia atribui tudo ao cansaço e ao estresse da mudança para um novo apartamento. Depois de terminar seu dia de trabalho, ela correu para casa. Imaginou mentalmente que agora prepararia rapidamente um jantar delicioso e que John estaria em casa a tempo de buscar as crianças na escola. Eles se sentariam à mesa juntos e esqueceriam todas as dificuldades da vida cotidiana. Em casa, Julia preparou rapidamente uma refeição quente e 2 saladas. Já eram quase 8 horas da noite e seu marido e filhos ainda estavam fora de casa. Seu celular tocou, Julia viu um número desconhecido e pegou o telefone. Julia, alô? É a professora da Eva. A escola já acabou há muito tempo e você não quer pegar sua filha na escola? O quê? Meu marido não foi buscar a Eva? Perguntou Julia. Se seu marido tivesse ido, ela não estaria sentada ao lado de uma Eva chorosa neste momento. Ela estaria em casa como todo mundo, disse a professora. Espere um pouco mais, já estou indo, disse Julia e desligou. Ela discou o número do marido enquanto calçava os sapatos no corredor. Ouviu longos bips e ninguém atendeu. Portanto, se John não tinha ido buscar Eva, Mickey ainda estava na escola. Julia chamou um táxi e correu para a escola de Eva. Enquanto isso, Mickey estava sentado no corredor da escola, olhando pela janela. Quando ele viu sua mãe e sua irmã, ficou feliz. Mamãe, você se esqueceu de nós hoje? E o papai não foi nos buscar? Disse Mickey, como se estivesse magoado. Julia saiu da escola e ligou novamente para o número de John. Ele continuava tocando com bips longos e ninguém atendia. No caminho para casa, ela ligou para Beth, a mãe de seu marido. Descobriu que ela não havia falado com o filho desde o dia em que ele foi à festa de inauguração da casa. Beth tentou tranquilizar Julia, talvez ele tenha se atrasado para o trabalho. Talvez tenha deixado o celular em algum lugar. Não se preocupe tanto, pegue as crianças e vá para casa. John não costuma desaparecer sem um bom motivo, acho que ele já está em algum lugar correndo para você, disse a sogra. Julia alimentou as crianças e sentou-se com elas para fazer a lição de casa. Durante todo esse tempo, ela ficava ligando para o marido de vez em quando. As crianças terminaram a lição de casa e foram para a cama. Julia ficou sentada na janela da cozinha até a meia-noite e tentou expulsar os pensamentos ruins de sua cabeça. Apesar do adiantado da hora, ela decidiu ligar para os amigos mais próximos de John. Ela procurou o número de Beori na lista telefônica. Eles trabalhavam juntos, então tenho certeza de que ele sabia onde John estava. Beori disse que não tinha ido ao trabalho hoje e que também não tinha falado com John. Julia continuou esperando por notícias. Quando já eram quase 2 da manhã, Julia se lembrou de Billy, o outro amigo de John. Ela procurou o número de telefone dele em suas contas de mídia social e começou a ligar freneticamente para o telefone dele. O número de telefone de Billy acabou não funcionando. Amanhã chegou e não havia notícias de John. Julia deixou as crianças na escola e foi para o trabalho. Seus colegas logo perceberam que Julia não estava bem. Ela disse que não tinha notícias do marido desde ontem. Seus colegas tentaram tranquilizá-la dizendo que os homens às vezes fazem isso. Talvez ele tenha ido pescar com os amigos, talvez a gerência tenha lhe dado uma tarefa urgente e o tenha mandado para algum lugar? Mas todas essas suposições não convenceram Julia. Depois de voltar do trabalho, Julia se deu exatamente 2 horas para esperar. Se durante essas 2 horas John não telefonasse e não aparecesse, ela procuraria a polícia ou a empresa onde John trabalha. Mas assim que Julia e as crianças entraram no apartamento, uma ligação de um número desconhecido tocou. Alô, aqui é o médico de plantão no 257 City Hospital.
John, acho que é o seu ente querido. Encontramos seu número no celular dele. Sim, é a esposa dele. Doutor, o que aconteceu com ele? Ele está vivo? Sim, o John está vivo, mas ficou gravemente ferido. Ele sofreu um acidente de trabalho. Trouxeram-no ontem à tarde. Achei que os colegas de trabalho dele tivessem lhe contado. Não, ninguém nos contou. Não consigo entrar em contato com ele. Se quiser, você pode visitá-lo no hospital. Nós o operamos ontem, a parte mais crítica já passou. Estou indo embora agora. Disse Julia ao sair do apartamento. Ela ligou para Beth no caminho. Elas chegaram ao hospital quase ao mesmo tempo. Na sala de espera do hospital, elas tentaram por um longo tempo descobrir em qual quarto John estava. A moça da recepção havia estudado as listas de pacientes por um longo tempo e não conseguiu encontrar um homem chamado Walker entre eles. Julia e Beth tiveram que percorrer as várias alas até descobrirem que John estava na unidade de terapia intensiva. É claro que os médicos não permitiam que os pacientes visitassem John. O médico de plantão que havia chamado Julia as chamou em seu consultório. Para a sorte de seu John, acho que ele nasceu com a camisa vestida. Normalmente, em uma queda dessa altura, há muito pouca chance de sobrevivência. Mas John caiu em uma montanha de neve. Ele sofreu várias fraturas e um grave ferimento na cabeça. Você deve se preparar para receber cuidados de longo prazo para ele. Mais tarde, quando ele estiver estabilizado, nós o informaremos sobre o plano de tratamento. Mas uma coisa é certa, serão necessárias várias outras operações antes que ele possa viver uma vida plena. Julia e Beth sentaram-se, uma de cada vez, na entrada da unidade de terapia intensiva, esperando por notícias de John. Os médicos eram misteriosamente evasivos e diziam sempre a mesma coisa. Espere. Beth continuava orando, pedindo a Deus que salvasse a vida de seu único filho. As crianças, quando souberam o que havia acontecido com o papai, recusaram-se a comer ou ir à escola. Julia as persuadiu com muita dificuldade e prometeu-lhes que o pai seria libertado em breve. Eva pediu que ela a levasse ao hospital e mostrasse seu pai. A palavra unidade de terapia intensiva não significava nada para as crianças. Aqueles dias agonizantes se arrastaram por uma semana. Somente no 8º dia o médico disse que John tinha aberto os olhos e poderia ser levado para um quarto normal. No quarto normal, John estava meio inconsciente, com o corpo todo enfaixado. Ele era constantemente injetado com analgésicos e alimentado artificialmente. Julia e Beth haviam elaborado um programa de cuidados entre elas. Elas ficavam com ele dia e noite. Julia tentou entrar em contato com o supervisor de John. Ele disse brevemente ao telefone que estava ciente do que estava acontecendo e que entraria em contato com ela em breve, mas não retornou a ligação. Essa atitude indiferente de seu chefe ofendeu os parentes de John. Mas o mais importante para eles agora era o estado de saúde de John. Eles decidiram adiar a briga por enquanto. Depois de 3 semanas, ele já podia falar um pouco e dizer a eles quando estava com sede ou dor. O médico disse que John poderia ficar em casa até a próxima operação. Além disso, o médico disse que o número de operações poderia chegar a 6 ou 7. Todas elas são no cérebro. Após cada operação, serão necessários cuidados adequados. John recebeu alta para casa em um estado semivivo. Ele precisava de cuidados constantes e de uma pessoa querida ao seu lado. Ele estava tão magro que as crianças se recusavam a acreditar que ele era o pai delas. Julia enfrentou um novo desafio: como cuidar de seu marido gravemente doente, conseguir trabalhar, levar as crianças à escola e não perder mais um pagamento de empréstimo. Beth dirigiu até um centro de negócios no distrito de dormitórios da cidade. A placa da Gran House estava fixada em todos os lugares visíveis. Até mesmo o botão do elevador indicava o andar correto, dele trazia o logotipo da empresa de construção Gran House. Logo na entrada, uma moça com aparência de modelo veio ao seu encontro. Olá, bem-vindo à Gran House. Você gostaria de comprar um apartamento, fazer um pagamento ou qualquer outra coisa? Olá, gostaria de conhecer o diretor, poderia me dizer onde fica o escritório dele? Beth disse. Sente-se, posso lhe servir chá, café, bebidas geladas ou suco? Sorriu a moça. Obrigada, não preciso de nada.
Depois vou falar com a diretora para ver se ela pode recebê-la, disse a moça que parecia uma modelo e foi para o outro lado do escritório. Alguns minutos depois, ela voltou e perguntou: desculpe-me, mas qual é a sua pergunta ao nosso diretor? Eu gostaria de falar sobre um funcionário desta empresa. Ele se machucou recentemente no trabalho, mas ninguém da empresa veio nos ver, disse Betty. Ok, vou lhe dizer. A garota modelo voltou para outra extremidade do corredor. Depois de alguns minutos, ela voltou e pediu que Betty esperasse por cerca de 15 minutos, pois o diretor tinha uma reunião importante. Betty esperou quase 30 minutos, mas parecia que a reunião na sala do diretor ainda não havia terminado. Ela pediu à moça para ver se poderia falar com o diretor novamente. A moça voltou alguns minutos depois e lhe disse que o intervalo para o almoço havia começado e que o diretor não estaria no trabalho por pelo menos mais uma hora. Betty ficou chateada, mas decidiu terminar o que havia começado. Ela perambulou pelo prédio durante a hora restante e voltou mais tarde. O diretor continuou adiando o compromisso. Foi só ao anoitecer, cansada e frustrada, que Betty conseguiu entrar na sala do diretor. Por alguma razão, ela esperava ver um homem respeitável de meia-idade ou idoso. Mas na sala, na cadeira do diretor, estava sentada uma jovem que parecia ter menos de 30 anos. Olá! Meu nome é Betty. Sou a mãe de seu funcionário John Walker. Há quase um mês, ele caiu do telhado do canteiro de obras de sua empresa e ficou gravemente ferido. Nesse período, nem o senhor nem o supervisor dele se deram ao trabalho de passar por aqui para ver como estão as coisas. Isso é jeito de tratar seus funcionários? Disse Betty. Sim, Betty. Lamentamos muito o que aconteceu. Infelizmente, os trabalhadores nem sempre seguem os procedimentos de segurança e sofrem acidentes como esse. Como está seu filho agora? Perguntou o gerente. Ele sobreviveu por um milagre. Ele passou uma semana na unidade de terapia intensiva e 3 semanas no hospital. Ele terá de se submeter a pelo menos 6 ou 7 operações antes de poder viver como um ser humano. E o senhor pede desculpas. É só isso que tem a dizer? Você é legalmente obrigado a reembolsar todas as despesas médicas. Por que você não quer falar nada sobre isso? Disse Betty com raiva. Como mãe, eu entendo perfeitamente. Tenho me preocupado com seu filho desde o primeiro dia. Infelizmente, não podemos compensá-la porque seu filho estava trabalhando meio período para nós. Que tipo de trabalho de meio período? Ele trabalha para vocês há 5 anos. Não há como negar, todos na equipe de construção o conhecem. Talvez seu filho seja bem conhecido pelos colegas dele. Mas tudo se resume a questões legais. Verificamos a papelada e descobrimos que não temos um contrato de trabalho com o Walker John. Isso significa que qualquer pagamento a você seria ilegal. Você não vai nos forçar a violar a lei, vai? O diretor estava sendo manipulador. Como assim, não há papelada? Ele é um funcionário oficial. Se não há papelada, talvez seus funcionários a tenham perdido. Que desumano da parte dele virar as costas para seu funcionário quando ele está com problemas. Betty continuou a defender sua posição. Emma, uma diretora de empresa jovem e inexperiente, não gostava de se envolver nos problemas de outras pessoas. Ela sempre procurava saídas fáceis, mesmo que fossem injustas. Foi por isso que essa conversa de língua afiada pesou muito em sua mente. Ela tentou se livrar da mulher irritante o mais rápido possível. Além disso, o dia de trabalho estava chegando ao fim e era hora de voltar para casa e para sua filha. No final, em vez de uma compensação financeira, Betty recebeu muito estresse e frustração. No caminho para casa, ela prometeu repetidamente a si mesma que enfrentaria essas pessoas inescrupulosas e conseguiria o que queria. Ela se dirigiu à casa de seu filho. Em casa, ela viu Daria tentando, com muita dificuldade, dar banho em John e trocar suas roupas. Esse procedimento cotidiano custou às 2 mulheres um grande esforço. Depois de colocar John na cama e lhe dar o remédio, Betty sentou-se na cozinha e chorou. Ela contou a Julia sobre sua ida ao escritório da empresa. Até aquele dia, Julia esperava que a gerência da empresa não fosse tão desumana com a tragédia de seu funcionário leal e valioso.
Mal escondendo o ressentimento e a tristeza, Julia tentou consolar a sogra. Os 2 meses seguintes foram dedicados a pensar em qual problema resolver primeiro. Depois de inúmeras noites sem dormir, Julia chegou à conclusão de que sua primeira prioridade era a saúde do marido. Ela precisava recuperá-lo a qualquer custo. Mesmo que ele aprendesse a cuidar de suas próprias necessidades domésticas, ela seria capaz de criar a família sozinha. Nesse meio tempo, a sogra os ajuda. De tempos em tempos, alguns dos colegas de trabalho de John e suas esposas se oferecem para passar um dia com ele ou ajudar Julia nas tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, Julia consegue encontrar os melhores médicos e manter suas consultas. Ao estudar os registros médicos de John, cada um deles balançou a cabeça e disse que várias operações complicadas seriam realmente necessárias. Enquanto isso, as economias da família estavam se esgotando. O próximo pagamento da hipoteca estava chegando ao fim. Mas Julia não estava desistindo. Hoje à noite, Julia buscou as crianças na escola, levou-as para casa e alimentou toda a família. John ainda não consegue se sentar à mesa. Ele está sofrendo de dores de cabeça fortes e constantes. Muitas vezes, Julia o notou gemendo de dor e cerrando os punhos. Mas assim que vê os filhos, a mãe ou a esposa na sala, ele finge que está tudo bem. À noite, a dor se intensifica e John fica dividido entre o céu e a terra. Agora a família tem um novo ritual. Todas as noites, após o jantar, os filhos se reúnem ao redor do pai e dizem palavras carinhosas uns aos outros. Julia garante à família todas as noites que esses dias logo acabarão. O papai ficará bom, fará a reforma do quarto como eles queriam. Depois, eles farão uma viagem juntos. E levariam a avó Valha com eles. Após o ritual de hoje, Julia instruiu as crianças a fazerem a lição de casa sozinhas, vestiu-se e saiu de casa. Ela chegou ao hotel, que não fica longe de sua casa. Na recepção, ela é recebida por uma moça muito simpática. Ela pede para ser levada à sala do diretor. A moça levou Julia a um dos escritórios administrativos. O gerente do hotel era um homem de meia idade, elegantemente vestido. Peço a ele que pelo menos me dê um emprego em seu hotel. Não moro muito longe e não será difícil para mim chegar ao trabalho no horário e fazer horas extras, se necessário. Julia quase implorou ao gerente. O gerente ouviu a situação de Julia e foi compreensivo. Ele a contratou como assistente. Ela teria de trabalhar no turno da noite, já que trabalha em seu emprego diurno. Julia concordou. Ela achava a falta de sono e o cansaço mais toleráveis do que a perda do apartamento e a falta de dinheiro para as despesas médicas do marido. Quando o segundo emprego foi resolvido, Julia não ficou sem ter o que fazer. Ela ligou para os filhos e descobriu que eles haviam terminado a lição de casa e estavam indo para a cama. Ela se sentiu mais calma. Agora podia passar para seu próximo plano. Julia caminhou por todos os quarteirões de seu bairro. Ela carregava uma pilha de papéis e um frasco de cola. Colocou o anúncio que havia escrito e impresso no outro dia. Na manhã seguinte, todos os transeuntes podiam ver o anúncio de entrega em domicílio de uma grande variedade de refeições feitas sob encomenda, incluindo produtos assados. Julia tinha um dom para cozinhar. Por que não tirar proveito desse talento? No início, Julia achou difícil se acostumar com o novo ritmo de vida. Mas descobriu-se que tudo pode ser adaptado. As crianças assumiram a posição da mãe e se responsabilizaram por suas lições por conta própria. Também aprenderam a ajudar o pai a tomar seus remédios e a fazer exercícios físicos simples. Betty caminhava rapidamente e Julia a seguia. Quando entraram no escritório da empresa de construção, Betty não fez um carinho na garota modelo, mas foi direto para a sala do diretor. Emma se viu no escritório. Como esperado, ela tentou empurrar as duas mulheres para fora da porta e fazê-las esperar por um período de tempo desconhecido. Mas, dessa vez, Betty não caiu em tais truques. Quando Emma percebeu que estava tendo problemas para suportar a pressão das duas mulheres, ela as encaminhou para o escritório de seu advogado. Ele era um rapaz jovem. Quando Julia e sua sogra entraram em seu escritório, ele estava sentado em sua cadeira falando ao telefone. O rapaz rapidamente encerrou a conversa e se acomodou em sua mesa. Ele acenou para que ela se sentasse. Quando Betty lhe contou o motivo de sua visita, o advogado se recostou na cadeira e fez uma cara de irritado.
Julia já havia previsto o rumo da conversa. Desculpe-me, qual é o seu nome? Perguntou Julia. Tony, ou apenas Tony? Tony, por favor, diga-me, como é que meu marido trabalha para você há 5 anos e você diz que não tem nenhuma obrigação com ele? Perguntou Julia. Veja bem, Julia, nem todo mundo está acostumado com a precisão jurídica. Sim, reconhecemos que seu marido está conosco há muito tempo. Mas uma relação de emprego deve ser acompanhada de documentos legais vinculativos. Nesse caso, trata-se de um contrato de trabalho, que é assinado por 1 ano e renovado todos os anos. Descobrimos que seu marido não renovou o contrato conosco por vários anos. Consequentemente, ele não é ninguém nesta empresa de acordo com a lei. O que você sugere, se a lei proíbe qualquer pagamento a estranhos que não estejam nos registros da empresa? O advogado de Tony abriu as mãos. E como podemos ter certeza de que ele não destruiu documentos deliberadamente para evitar o pagamento da indenização? Perguntou Julia, cara a cara. Já se deu conta do que está nos acusando neste momento? Tony ficou indignado. Sei de fonte segura, e meu marido pode confirmar pessoalmente, que ele trabalhou oficialmente para a sua empresa. Você reteve impostos do salário dele. É verdade que será difícil para nós provarmos isso, porque você tem todos esses documentos em seu poder. Mas e quanto à simples justiça humana? Se suas instalações tivessem todas as medidas técnicas de segurança, meu marido poderia ter evitado essa tragédia. Quem é o responsável? Por que temos de sofrer sozinhos as consequências dessa negligência? Beth estava começando a perder a paciência novamente. Você está fazendo todas as perguntas certas. A resposta requer uma investigação completa e uma visão objetiva. Somente o judiciário pode fazer isso. Portanto, se você quiser que a justiça seja feita, vamos continuar essa conversa no tribunal, disse Tony. Beth ficou surpresa. Ela e Julia haviam considerado a via judicial como o último recurso. Elas haviam planejado ameaçar o diretor com uma ação judicial se as outras tentativas falhassem. E aqui, o próprio advogado da empresa foi o primeiro a sugerir ir ao tribunal. Quando as duas mulheres perceberam que falar com o advogado era ainda mais inútil do que falar com o gerente, elas deixaram o escritório em silêncio. Elas foram direto para o tribunal da cidade. Lá, foram educadamente solicitadas a redigir um requerimento e esperar que fosse registrado. Esse processo levou quase metade de um dia. O jovem investigador convidou as mulheres cansadas e exaustas para seu escritório. Entramos em contato com a gerência da empresa Graham House e descobrimos que a vítima não era funcionária oficial da empresa, portanto, a empresa não tem responsabilidade legal nesse caso. Nesse caso, não há motivo para entrar com uma ação judicial contra a empresa. De qualquer forma, você não conseguirá provar a culpa da empresa no tribunal. Você só perderá tempo e nervosismo. Acho que isso é desnecessário no seu caso, disse o investigador. Julia e Beth não têm dúvidas de que Emma tem braços longos e não conseguirá justiça. Mas Beth também não tinha ficado sem argumentos. Ela e Julia saíram do tribunal e agora estavam a caminho dos escritórios da estação de televisão da cidade. Os repórteres foram muito compreensivos e prometeram ajudá-las. Não demorou muito e eles prometeram ir à casa de John no dia seguinte e fazer uma reportagem. O vídeo ficou pronto na tarde seguinte. Ele foi transmitido em um canal de TV local e circulou nas mídias sociais. A empresa Graham House e sua diretora, Emma, receberam insultos e descontentamento de um grande número de pessoas. Depois de ver o vídeo e as reações das pessoas, Emma ficou furiosa. Julia e Beth ainda esperavam que a justiça fosse feita e, ingenuamente, esperavam uma ligação da gerência da empresa. Mas elas claramente subestimaram as capacidades de Emma. Julia terminou seu turno de garçonete no hotel no final da manhã e correu para casa. Ela precisava de algumas horas de sono antes de preparar as crianças para a escola e ajudar o marido em sua rotina matinal. Quando chegou em casa, John havia ficado acordado a noite toda e estava dolorido. Ele quase caiu da cama. Mas assim que Julia entrou, ele se recompôs e fingiu ser um homem que acabará de acordar. Eva e Mickey aprenderam a fazer as malas e ir para a escola sozinhos. Mickey, como o mais velho, assumiu a responsabilidade por sua irmã.
Ele a acompanha com frequência à escola, espera por ela depois da aula e volta para casa junto com ela. Quando as crianças saíram para a escola, Julia e John ficaram sozinhos. Julia tinha uma hora extra antes de ir para seu trabalho principal. Ela decide passar esse tempo com seu marido. John acha difícil falar, então, às vezes, ele escreve em um pedaço de papel ou tenta gesticular seus pensamentos. Hoje, ele escreveu em um pedaço de papel que estava cansando a si mesmo e a sua família. Ele pediu a Julia que não ficasse muito chateada com a continuidade de seu tratamento. Se estiver predestinado a melhorar, isso acontecerá de qualquer maneira. Se não for para ser, não quero que você e mamãe desperdicem sua energia. Lembre-se, querido, nossos filhos precisam tanto de você quanto de mim. Foi isso que John escreveu no papel. Julia leu o bilhete em voz alta, colocou o papel de lado e se encostou no peito do marido. O amor pela família e pelos entes queridos desperta a grande força de uma mulher, seu poder natural. Posso sentir isso em mim agora. Do lado de fora, pode parecer que estou exausta, mas é apenas em um nível físico. Assim que penso em nossas metas e sonhos, esqueço todas as dificuldades. Tenho certeza de que podemos suportar tudo. Portanto, eu não vou desistir, e você não desista, eu lhe peço, disse Julia. John deu um tapinha em seu ombro em sinal de concordância. Nesse momento, alguém tocou a campainha. Vou abrir a porta, deve ser o mensageiro que trouxe o remédio que pedi ontem. Julia correu para a porta da frente. Um momento depois, ela viu uma garota alta e de cores vivas à sua frente. Ela cheirava a perfume caro e seu batom vermelho vivo combinava bem com seu cabelo loiro. Olá, Julia. Peço mil desculpas. Eu não deveria ter ido à sua casa, mas não posso continuar assim. A incerteza mata um homem. A garota falava por enigmas. Desculpe-me, quem é você? O que posso fazer por você? Perguntou Julia, surpresa. A garota fingiu ser uma pessoa extremamente agitada, agitando-se para frente e para trás no local e mexendo os polegares constantemente. Você não me conhece, meu nome é Angelina. Eu preciso ver o John e conversar com ele. Vê-lo não é um problema, mas posso perguntar a ele sobre o tema da conversa? O problema é que John não pode ser incomodado no momento, disse Julia. Sim, ouvi dizer que ele está em uma situação difícil. Estou morando com ele há tanto tempo quanto você. É por isso que não pude visitá-lo hoje. A garota olhou para o chão e continuou a fingir que não conseguia expressar o pensamento principal. Talvez, Angelina, você possa me dizer o motivo de sua visita, e eu direi a John. Se ele concordar em recebê-la, eu a acompanharei até o quarto dele, disse Julia. Como mulher, isso pode ser difícil para você, Julia. Há muito tempo sugeri a John que eu deveria contar a você, mas ele se opôs terminantemente, pois sentia pena de você e disse que amava muito as crianças e não as deixaria sofrer. Julia ainda não entendia o contexto da conversa. A garota começou de longe e continuou a falar por enigmas. Involuntariamente, Julia começou a sentir emoções perturbadoras. Quando nos conhecemos, John não disse imediatamente que tinha uma família. E eu ingenuamente me apaixonei por ele. Você me entende como mulher, não é? Suponho que você também o ame. Caso contrário, não teria se importado com ele com tanta devoção, disse a moça. No dia em que John sofreu o acidente, descobri que estava grávida. Acho que John, como pai da criança, tem o direito de saber. E talvez isso lhe dê novas forças e ele se recupere mais cedo. Disse a garota e olhou interrogativamente para Julia. Julia fechou a porta sem fazer barulho e se agachou na entrada. Ficou ali sentada por um longo tempo, repassando em sua mente todos os dias de sua vida de casada. Ela nunca havia observado a tendência de John à infidelidade. Não conseguia entender como ele era capaz de passar o tempo com outra mulher, quando dedicava todas as suas energias ao trabalho e aos cuidados com a família. Mas, afinal de contas, a moça tinha falado de forma muito convincente. Antes de Julia fechar a porta, ela ia até mostrar o resultado do ultrassom para confirmar a gravidez. Só a ideia de Julia viver com a ilusão de uma família forte lhe dava uma angústia insuportável. Então, todo o seu trabalho duro e agonia poderiam ser em vão. Sim,
Um novo bebê poderia realmente inspirar John a fazer melhor. E então ele poderia procurar essa linda garota. E, afinal de contas, ninguém pode dar garantias sobre os planos futuros do destino, e Julia se deu conta de que hoje não teria energia para trabalhar. Ela liga para seu supervisor e mente para ele que seu marido ficou doente durante a noite e ela teve que levá-lo ao hospital. Ela prometeu aparecer amanhã. Ela mesma, com as pernas grogues, foi até o quarto de John, que há muito se assemelhava a uma sala de tratamento médico. John rapidamente reuniu todas as suas forças em um punho e pintou uma máscara de calma no rosto, embora estivesse atormentado por fortes dores na cabeça e nos ossos por todo o corpo. Angelina se aproximou dele e pediu que ele lhe dissesse que ela estava grávida. Ela espera que o novo bebê a inspire a se curar mais rapidamente. Se for o caso, tente se recuperar o mais rápido possível, disse Julia, olhando pela janela. Eu não conheço nenhuma Angelina. Quem é a criança? Do que você está falando? John lutava para encontrar palavras. Cada som ecoava em sua cabeça e agravava sua dor de cabeça. A dor de Julia não era menos intensa a ponto de repente, ele sentiu que não queria passar nem mais um minuto naquele quarto. Ela saiu de casa e foi para o parque mais próximo. Nas horas seguintes, ela vagou sem rumo pelo parque. Tentou encontrar alguns pensamentos racionais dentro de si, mas todo o seu mundo interior estava repleto de emoções pesadas. Além disso, ela estava fisicamente exausta a ponto naquele momento, ela recebeu uma ligação telefônica de Beth. Julia não teve forças para atender e deixou a ligação. Ao anoitecer, Julia percebeu que precisava se esforçar para determinar a direção de sua vida no futuro. Ela percebeu que não queria continuar assim. Mesmo pela manhã, ela sentiu que era capaz de rolar montanhas. Mas agora ele não entendia por que precisava fazer isso. Ela chamou as crianças e lembrou-as de voltar para casa na hora certa, comer e fazer a lição de casa. Agora ele não queria pensar em John. Ele passou a noite trabalhando no hotel e, quando seu turno terminou, decidiu dormir em um dos quartos e ir direto para seu trabalho principal. Naquele mesmo dia, em seu trabalho principal, ele procurou seu supervisor e pediu permissão para tirar umas férias curtas. Depois de obter a aprovação do supervisor, ele ligou para Betty e pediu que ela ficasse com eles por alguns dias. Julia mentiu que estava sendo enviada para uma viagem de negócios bem remunerada, fez as malas e comprou uma passagem para a casa de seus pais. Os pais de Julia sabiam da tragédia familiar da filha. Julia disse apenas brevemente que estava muito cansada e que estava indo visitá-los para descansar por alguns dias. Sua mãe ficou ao redor dela, seu pai tentou distraí-la com conversas. Mas tudo isso não surtiu efeito. A mente de Julia estava constantemente girando com a pergunta sobre o que fazer em seguida. Em um sofrimento mental insuportável, Julia não percebeu como os 5 dias passaram voando. Periodicamente, ela conversava com os filhos e se tranquilizava por eles. Os últimos meses também tinham sido difíceis para eles, forçando-os a crescer drasticamente. A própria Betty ligava para Julia todos os dias e lhe contava sobre o estado de saúde de John. Julia apenas ouvia suas histórias sem fazer nada. Shoma piorou sem você. Ele parou de comer, tenta constantemente me contar algo sobre você, aparentemente ele sente muito a sua falta. Mas eu sei que é importante para você manter seu emprego. Nós vamos dar um jeito, basta você se cuidar. Assim terminou a conversa diária de sua sogra. No caminho para casa, Julia decidiu pegar o transporte terrestre. Na verdade, ela não estava com pressa de chegar em casa. Ela queria passar o máximo de tempo possível sozinha consigo mesma e tomar algumas decisões. Mas foi tudo em vão. O ônibus de longa distância parava periodicamente e as pessoas desciam para esticar as pernas. Em uma dessas paradas, Julia viu uma chamada não atendida em seu telefone. Embora não estivesse com vontade de falar com ninguém no momento, ela abriu uma exceção para Leslie. Leslie é a esposa de Billy, o melhor amigo de John. Billy e John trabalham juntos desde o início da empresa. Julia já havia se encontrado com Leslie várias vezes durante esse período e, em todas elas, só havia deixado impressões positivas. Julia disse sinceramente que havia decidido reunir forças e ficar com seus pais, e disse à família que estava viajando a negócios. Leslie,
Por algum motivo, não quis acreditar e continuou a fazer outras perguntas. Como vai o relacionamento? Você e John estão bem? O de sempre, Leslie. Por assim dizer, suportando bravamente todas as provações do destino. Julia estava escondendo um assunto quente. Sabe de uma coisa? Acho que não. Não vamos falar sobre isso por telefone. Você, por favor, quando chegar lá, me ligue imediatamente, precisamos nos encontrar e conversar com urgência. Disse Leslie e encerrou a conversa. Julia não estava ansiosa para se encontrar com Leslie. Ela percebeu que, naquele momento, qualquer encontro e qualquer conversa carregaria uma carga emocional desnecessária que ela não poderia suportar. Mas assim que Julie chegou em casa, Leslie ligou para ela e disse que estava esperando por ela na cafeteria mais próxima. Ao ver Julie, John se animou visivelmente. Durante sua ausência, ele havia escrito várias páginas de cartas para ela. Julia deu uma olhada nelas e percebeu que continham desculpas tipicamente masculinas. Ela se recusou a ler o resto, deixou-as no parapeito da janela e foi ao encontro de Leslie. Diga-me, querida, o que está acontecendo? Como estão as coisas? Leslie olhou para Julia com um olhar minucioso. Julia tentou disfarçar com frases genéricas, mas Leslie teve de iniciar ela mesma a conversa importante. Você sabe alguma coisa sobre Angelina? Como você sabe? Espere, todo mundo sabia, menos eu, e não disse nada sobre isso? Julia estava ficando cada vez pior. Você não pode dizer que eles sabiam e não disseram nada. Eu descobri no outro dia. Mas Billy já sabia disso há muito tempo. Ele foi à sua casa? Perguntou Leslie. Sim, ele foi, pedindo-me para mostrar ao John. Ele me pediu para entender. Julia achou difícil relatar a conversa emocional que tivera com Angelina. E quanto a você? Perguntou Leslie. E quanto a mim? Eu tive um colapso interior. Precisava de um tempo para mim, então tirei umas férias curtas e fui para a casa dos meus pais. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Julia suspirou pesadamente. E agora? O que você vai fazer agora? Leslie olhou para Julia com curiosidade. Se ao menos ela soubesse as respostas para essa pergunta. Os olhos de Julia se encheram de lágrimas. E Leslie sorriu, pegou as mãos de Daria e disse: Você ama seu John, não é? Estou vendo, você está falando sério. Leslie quase caiu na gargalhada. Só que Julia não entendia o que era tão engraçado. Seu John não a estava traindo. Como você, sua tola, pode acreditar nisso? Essa Angelina, a propósito, trabalha na Gran House. Ela está aqui em nome do diretor deles. Billy, quando estava preenchendo relatórios no escritório na semana passada, ouviu uma conversa na cozinha. Alguém na empresa disse a Emma para fazer algo para separá-los. E outra pessoa sugeriu a ideia de Angelina e sua gravidez. Que mulher poderia suportar isso? Era o plano desonesto dela. Julia não conseguia acreditar no que ouvia. De fato, como ela poderia acreditar? Realmente, ela não esperava que Emma chegasse a atos tão baixos. Por que ela faria isso? E se nós brigássemos uma com a outra? Perguntou Julia a Leslie. Bem, isso é elementar. Vocês brigarão entre si e não terão tempo para brigar com a empresa. Está claro agora que John está sendo mantido por suas forças. Se você estiver fora, ninguém poderá ajudá-lo. Era isso que eles tinham em mente. Julia deixou o café inacabado, despediu-se apressadamente de Leslie e correu para casa. Em casa, Betty se sentou ao lado do sofrido John. Julia se agachou ao lado de John, aproximou lentamente seu rosto do dele e pediu desculpas. John fez um esforço por conta própria e acenou fracamente com a cabeça, expressando um sinal de concordância com ela. Foi então que as emoções de Julia transbordaram e ela começou a soluçar alto. Betty correu com ela para a cozinha, sentou-a à mesa e começou a acalmá-la. Julia contou tudo à sogra. Ela ficou horrorizada e contou sua história. Acontece que, desde o dia em que o vídeo foi exibido na televisão, Betty recebeu vários telefonemas de estranhos que a ameaçavam.
Ela decidiu não alarmar Julia e não contou a ela. Em sua ausência, Beth teve que envolver seus colegas e amigos em suas preocupações. Ela pediu a alguns que acompanhassem as crianças até a escola e a outros que as levassem de volta. No final, descobriu-se que os últimos dias tinham sido um inferno para Beth. Beth, meus pais também estão muito preocupados com nossa situação. Minha mãe sugeriu que, se fosse conveniente para nós, poderíamos mandar as crianças com eles por um tempo. E agora percebo que isso é uma necessidade. Não sabemos o quanto mais Emma vai nos retaliar, mas provavelmente não vai parar por aí. À noite, Julia e Beth conversaram com as crianças e explicaram que elas teriam que ficar em uma cidade estrangeira com os avós por 2 ou 3 meses. As crianças, é claro, recusaram. Não queriam deixar o pai naquelas condições. Nem Mickey nem Eva jamais haviam ficado longe da mãe por muito tempo. Eles choraram e imploraram para não serem mandados embora. Beth teve que se esforçar para convencer seus netos: a vovó e o vovô gostam muito de vocês. Eles ficarão felizes com a sua visita. E lá vocês conhecerão novas crianças, verão como elas estudam em outras cidades. E sua mãe e eu cuidaremos da saúde de seu pai. Se Deus quiser, quando você voltar, seu pai estará bem novamente. Na manhã seguinte, Beth combinou com uma grande amiga dela para levar as crianças diretamente para a casa dos avós. Havia uma longa fila do lado de fora do escritório do chefe de departamento. De vez em quando, uma moça saía do escritório e chamava os nomes. Depois de alguns minutos, as pessoas saíam do escritório com rostos satisfeitos e se dirigiam à caixa registradora. A fila de Julia não demorou muito. Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Olá. Olá, Julia Walker. Seu passaporte. Julia colocou o passaporte sobre a mesa. Os homens com jaquetas caras sentados no balcão folhearam os papéis, compararam o passaporte com a pilha de documentos e o passaram para o presente. Assine na parte inferior de cada documento. Você ficará com uma cópia de cada um. Com eles, você irá agora ao caixa para receber o dinheiro. Julia ficou em êxtase. Ela havia hesitado por muito tempo antes de pedir um empréstimo para as operações de John, mas percebeu que não tinha outra escolha. Ela também se deu conta de que era a única responsável pelo empréstimo. Depois de assinar os documentos, ela correu para o caixa. Na mesa do caixa, o dinheiro foi rapidamente desembolsado. Em poucos minutos, Julia já estava enfiando os maços de notas novas embrulhados em sua bolsa. Ela segurou a bolsa na axila e correu direto para a clínica. Havia uma nova fila esperando por ela no consultório do médico. Assim que entrou no consultório, ela começou a retirar os maços de anotações, um por um. Doutor, o senhor e eu nos encontramos na semana passada. O senhor disse que meu marido pode ser curado. Concordamos com qualquer número de cirurgias, mas, por favor, nos ajude. O que havia de errado com a senhora? O médico olhou para ela com os olhos arregalados. E você pagará o dinheiro na caixa registradora. Julia se sentiu um pouco envergonhada com seu próprio alvoroço. Ela pegou o grosso cartão médico de John e o colocou sobre a mesa do médico. O médico folheou mais uma vez e disse: Pronto, eu me lembro. Vou colocar seu marido na agenda de cirurgias de hoje. Você o trará amanhã de manhã e começaremos os preparativos para a operação. Ao voltar para casa, Julia estava feliz por ter tido um dia muito bom. Depois de uma série de conversas com o diretor da empresa, ela teve a impressão de que ninguém se importava com seu marido doente e com a tragédia familiar. Mas ela conseguiu solicitar empréstimos com relativa rapidez. E o médico era bom, sem conversas desnecessárias, e prosseguiu para a tarefa principal. No caminho, ele ligou para a sogra e contou tudo. No dia seguinte, John foi levado ao hospital de ambulância. Seu estado de saúde havia se deteriorado muito nos últimos dias e ele tinha dificuldade para andar com os próprios pés. Assim que se levantava, a dor de cabeça piorava e se juntava a uma tontura persistente. John havia sofrido uma lesão muito grave na cabeça em uma queda de altura. A operação foi agendada para o dia seguinte. Restaurar o funcionamento de um mecanismo tão complexo como o cérebro humano não é uma tarefa fácil. Em quase 8 horas e meia de cirurgia, vários médicos fizeram um trabalho de joalheria no cérebro.
Agora podemos esperar que John seja mais independente, pelo menos em termos de autocuidado. Mais importante ainda, ele poderá dormir à noite em vez de sentir dores horríveis o tempo todo. Após a operação, John permaneceu na UTI por mais alguns dias. Durante esses dias, Julia tentou fazer tudo o que podia em todos os seus empregos para arrecadar os fundos necessários para pagar 2 grandes empréstimos. Quando John foi transferido para um quarto normal, Beth ficou ao seu lado o tempo todo. Em poucos dias, John se recuperou. Ele agora podia caminhar pelo corredor do hospital várias vezes ao dia. Sua fala está muito mais clara. Não é mais tão difícil para ele falar. Seus movimentos estão muito mais claros. Ele agora consegue segurar uma colher e comer sozinho. A gratidão de Beth e Julia aos médicos é inigualável. Após algumas semanas de reabilitação, no próximo check-up, o médico disse que John poderia ir para casa. A próxima operação seria agendada para daqui a 2 meses, no mínimo. O médico prometeu que John poderia se fortalecer e ganhar força durante esse período. Na rotina diária, os 2 meses passaram voando e John estava de volta à clínica. A segunda operação durou quase 5 horas. Após a operação, o médico relatou melhoras significativas na função cerebral. Talvez seja possível curar John completamente, não em 6, mas em 34 operações. Dessa vez, Julia não teve forças para ir ao hospital. Sua sogra cuidou de toda a família novamente. Sua amiga e seus colegas a ajudaram. E Julia conseguia dormir de vez em quando entre seus 2 empregos e seu trabalho de meio período. Durante o tratamento, houve muitas despesas imprevistas. O grande empréstimo feito para a operação derreteu como neve em um dia ensolarado. Toda vez que contava o restante do dinheiro, Julia prometia a si mesma que trabalharia mais e mais. O dia da próxima parcela do empréstimo estava se aproximando. Julia estava horrorizada com a velocidade do calendário. Ela mal tinha dinheiro suficiente para fechar um empréstimo antes do vencimento do segundo. Em um desses dias, ela saiu do cronograma e os 2 empréstimos começaram a acumular juros de mora. Julia ligou para cada um dos bancos e pediu que renegociassem os termos. Mas, mesmo depois disso, a dívida acumulada ainda era decente. Algumas semanas se passaram e os funcionários do banco começaram a ligar para ela todos os dias. Julia levou todos os seus ganhos para o banco. Ela e John estão vivendo às custas de Beth há muito tempo. Ela compra comida para eles às suas custas e paga as suas contas. Julia se sente mal com isso. Beth já é uma mulher idosa com muitas doenças crônicas. Apesar disso, ela não poupa esforços, dinheiro ou tempo para sustentar a família do filho. Em um acesso de raiva, Julia decide ir novamente à empresa de construção da Gran House. Dessa vez, ela se encontrou com David, o diretor financeiro da empresa. Infelizmente, David Markovic se mostra tão cínico quanto a diretora Emma e o advogado Tony. Além de dizer muitas palavras desagradáveis, David Markovic ameaçou que, se a empresa quisesse, ele poderia processar a família por difamação. Ele acrescentou que os grandes contatos de Emma não dariam ao Walker nenhuma chance de provar nada. Julia se sentiu como um limão espremido novamente após essa conversa. Ela chegou em casa e disse à sogra: Beth, você não descansa há meses. Estou vendo como está cansada. Vou tentar ficar em casa nos próximos dias. A senhora descansará um pouco, recuperará suas forças e nós voltaremos a continuar nossa luta. Mickey God, John está muito melhor. Ele pode cuidar de si mesmo. Beth realmente precisava descansar. Então, ela não discutiu com a cunhada e foi para casa. Julia tinha certeza de que 2 ou 3 dias se passariam e sua sogra voltaria a socorrê-la com vigor renovado. Mas, 2 dias depois, sua amiga ligou e lhe disse que Beth havia sido hospitalizada com intoxicação grave. Antes que ela pudesse desligar o telefone e organizar seus pensamentos, bateram à porta. Julia abriu a porta e viu 2 policiais parados à sua frente. Julia Walker? Perguntou um deles. Sim, o que há de errado? Julia não entendeu nada. Ela virá conosco para a delegacia, disse o outro policial, puxando Julia pelo braço. Por quê? Por quê? O que você quer de mim? Julia estava assustada, mas o policial não estava disposto a deixá-la ir. Ela pediu 2 minutos para trocar de roupa e pegar seu celular,
mas eles não a deixaram fazer nada. Os policiais arrastaram Julia com seus chinelos para fora da casa. John tomou sua medicação e estava dormindo naquele momento. Ele nunca percebeu para onde Julia tinha ido. Os policiais dirigiram em silêncio. Julia pensou que um dos bancos provavelmente havia entregado o caso à polícia por falta de pagamento de um empréstimo. Ela tentou várias vezes descobrir por que estava sendo levada para a delegacia e sobre o que eles falariam. Mas tudo sem sucesso. Na delegacia de polícia, Julia permaneceu por várias horas esperando ser interrogada por um investigador. Ela foi simplesmente algemada às pilhas como se fosse uma criminosa terrível. Quando ela tentou fazer barulho, ficou claro para ela que haveria consequências ruins. Depois de 3 ou 4 horas, o investigador a levou para seu escritório e finalmente lhe contou do que se tratava. Walker, Julia, não é? Vamos descobrir o que está acontecendo. Você é suspeita do envenenamento de sua sogra Walker. Beth. O investigador olhou para ela de forma ameaçadora e balançou a cabeça. Uma mulher com envenenamento grave deu entrada na ala de toxicologia hoje de manhã. Temos informações de que você faz bolos caseiros, e no dia anterior, foi você quem entregou o bolo à sua sogra, o que deixou a investigadora Julia sem palavras. Ela estava sem palavras. Ela apenas repetiu que não havia entregado nenhum bolo e que certamente não tinha motivos para envenenar a sogra. Mas o investigador se recusou a acreditar nela. Sogras e noras têm se enfrentado em silêncio há muito tempo. Por que não aproveitar a oportunidade para plantar veneno, se a sogra irritou a nora de alguma forma? Foi isso que o investigador pensou. No final, Julia não conseguiu convencer o investigador de que não estava envolvida no envenenamento. Ele decidiu mandar Julia para um centro de detenção temporária para suspeitos por 3 dias. Com muita dificuldade, ela conseguiu que o investigador permitisse que ela fizesse uma ligação telefônica. Julia ligou para John e lhe contou o que havia acontecido. Ela acrescentou que não havia dado nenhum bolo para Beth. No início, John se sentiu mal. Por hábito, ele reuniu todas as suas forças em um punho. Mesmo que ele desmaiasse agora, não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. E o que havia acontecido com Julia não se encaixava em nenhuma lógica. John não pensou muito sobre isso e ligou para seu amigo Billy. Ele pediu a Billy que o ajudasse a visitar sua mãe. Ele iria descobrir os detalhes do que havia acontecido. Felizmente, a essa altura, Beth já havia se recuperado e estava se sentindo melhor. John e Billy ouviram os detalhes e descobriu-se que, na noite anterior, alguém havia batido a porta de Beth. Ela abriu a porta e viu um jovem parado à sua frente. Ele se apresentou como um mensageiro e disse que sua cunhada Julia havia lhe dado um pequeno presente. Beth ficou muito surpresa, porque Julia sabia muito bem que sua sogra se limitava estritamente aos doces. Julia até a apoiava de todas as formas possíveis. Mesmo de tempos em tempos, quando a sogra se sentia tentada a comer algo doce, Julia lembrava de seu diabetes e sempre recomendava o consumo de frutas. Naquele dia, por algum motivo, Beth decidiu comer um pedaço de bolo, que parecia tão apetitoso. Ela comeu um pedaço, bebeu um pouco de chá e foi para a cama. Por volta da meia-noite, sentiu-se mal. Estava com náuseas e vomitava o tempo todo. John e Billy perceberam imediatamente as graves inconsistências da situação. Se Julia tivesse realmente entregado o bolo à sogra, ela teria informado John. Billy percebeu imediatamente o que estava acontecendo e se interessou pelo rapaz que havia lhe entregado o bolo. Ele sussurrou no ouvido de John: essa poderia ser uma história como a de Angelina. Eu lhe disse que era impossível para Emma e seus subordinados se acalmarem. Agora elas sabiam qual direção tomar. Beth era a única que não se lembrava de nenhuma característica distintiva do mensageiro da torta. Billy e John deixaram o hospital e conversaram do lado de fora por um tempo. Eles perceberam que precisavam agir com rapidez e clareza para salvar Julia. Eles chegaram à casa de Beth e viram a fita de vigilância na entrada da garagem. A fita colocou tudo em perspectiva. As suposições de Billy foram confirmadas. Ele reconheceu o entregador de bolos. O entregador estava novamente se passando por um dos funcionários de Emma. Esse novo rapaz chamado Anthony é, na verdade, um entregador. Só que ele não entrega bolos, ele entrega para a empresa de construção Greenhouse. Billy se lembra muito bem da história com Angelina.
Aparentemente, Emma decidiu ir até o fim e agora decidiu brigar com Beth e Julia. Mais um motivo para fazer isso, e na semana passada, Julia foi à empresa e falou com David, o diretor financeiro. Bill e John entregaram a fita ao investigador e explicaram as circunstâncias do caso. O investigador os instruiu a encontrar o mensageiro da Graham House e levá-lo à delegacia de polícia. O homem foi levado algumas horas depois. Durante o confronto, o homem continuou afirmando que Julia havia lhe dado o bolo. Mas quando o investigador começou a descobrir quando, onde e como Julia lhe ofereceu essa empresa, o homem começou a qualificar seu testemunho. O investigador encontrou muitas inconsistências. Anthony não conseguia explicar como Julia entrou em contato com ele e como eles se conheciam. Depois de um tempo, Anthony se cansou de repetir sua versão aprendida e começou a desistir. De fato, a ideia tinha sido de Emma. Só que não foi Emma quem deu essa tarefa a Anthony, mas a advogada de Tony. Ela prometeu que Anthony conseguiria se safar. Mesmo que a polícia descobrisse, Tony lhe garantiu que o livraria facilmente. Além disso, o cara foi incentivado com um título imediatamente em mãos. O jovem estudante ingênuo caiu na armadilha. O futuro destino de Anthony, John e Billy não importava. O principal foi que o investigador deixou Julia ir para casa. Mas ela sofreu um grande choque e estresse enquanto estava no centro de detenção. À noite, visitou sua sogra e chorou em seus braços. Parece que eles não conseguirão se impor a essas pessoas desonestas. Elas concordaram que sua vitória mais importante era o fato de John ter sido salvo e ter se recuperado. Julia resolveu não entrar nessa empreitada novamente. O próprio Deus é seu juiz, acrescentou a sogra e tranquilizou a nora. O choque havia tirado Julia de seu ritmo de vida habitual. Nos dias que se seguiram, ela perdeu o apetite, dormiu mal e não conseguiu se recuperar. Além disso, ela foi assediada por ligações regulares de funcionários do banco. Ela percebeu que também não conseguiria fazer os pagamentos naquele mês. Julia já estava fisicamente incapaz de continuar com seus 2 empregos e seu trabalho de meio período em casa, fazendo bolos sob encomenda. Especialmente porque a próxima operação de John estava se aproximando. Ela estava preocupada com ele. Além disso, Julia sentia muita falta de seus filhos. Eles ligavam todas as noites e falavam com entusiasmo sobre sua nova vida. Também não era fácil para eles, mas os avós faziam o possível para distraí-los. Todos os dias, Julia prometia às crianças que as levaria de volta. Na manhã seguinte, a clínica ligou e lembrou que era hora de John ir para a cama para se preparar para a operação. A essa altura, Beth já havia se recuperado totalmente do envenenamento e estava descansando em casa. John fez as malas e voltou para a clínica. Dessa vez, a operação foi muito mais fácil. O médico disse que a reabilitação também seria muito mais curta dessa vez. John receberia alta em 10 dias. Naquela noite, Julia ficou na clínica com John. Ela foi para casa de manhã cedo para trocar de roupa e se preparar para o trabalho. Julia saiu do elevador e viu estranhos na porta de seu apartamento. Eles estavam batendo em sua porta. "Você veio nos ver?" Julia perguntou e imediatamente percebeu que havia sido apressada. Ela se sentiu incomodada novamente. Ela se culpou por não ter dado meia volta e ido embora, por não ter fingido que não morava aqui. Aquelas pessoas eram oficiais de justiça. Um dos bancos já havia levado o caso ao tribunal por inadimplência, o juiz havia decidido a favor do banco, e agora essas pessoas estavam vindo para levar todos os objetos de valor. Julia não podia fazer nada. Ela foi forçada a abrir a porta. Assim que abriu a porta, estranhos invadiram o apartamento e começaram a retirar tudo, desde a televisão até suas joias. Talvez esses bens pudessem cobrir parte da dívida. Julia não se importava muito com essa pergunta agora. Ainda demoraria um pouco até que John pudesse trabalhar. Depois, as coisas melhorariam e eles voltariam a ter uma propriedade. Julia contou tudo à sogra. Ela não se afastou e compartilhou seus móveis e tudo o que precisava. Os parentes também não ficaram de fora. Alguém trouxe sua televisão indesejada, alguém doou móveis de cozinha. Mas o que mais preocupava Julia eram os atrasos na hipoteca. O banco a lembrava todos os dias que logo levaria o caso ao tribunal e que o apartamento seria retirado do mercado.
Julia implorou para que lhe dessem um pouco de tempo e que ela colocaria tudo sob controle, pagaria os juros e quitaria os pagamentos em dia. Betty fez o melhor que pôde para se manter firme. Mas, de vez em quando, ela também não conseguia suportar o estresse. Nessas ocasiões, ela ia à igreja, orava e pedia a Deus forças para suportar todas aquelas provações. E, é claro, ela pedia a Deus várias vezes por saúde para seu filho. Quando soube do confisco de sua propriedade, ela ficou muito chateada novamente. Para recuperar suas forças, na manhã seguinte ela foi à igreja. Dessa vez, ela não queria sair da igreja. Depois de orar, ela se sentou e conversou com a congregação por um longo tempo. Contou-lhe sua história, e cada um deles a encorajou e prometeu orar por seu filho, Nora e netos. Ela foi para casa sentindo uma sensação de leveza e um raio de esperança em sua alma. No caminho de volta, ele decidiu voltar a pé, embora a distância fosse razoável. Ele não estava com vontade de usar o transporte público. Hoje ele se sentia bem e podia se dar ao luxo de caminhar ao ar livre. Ela caminhou pela calçada e sonhou que logo poderia abraçar seus netos e levá-los ao parque como antes. O crepúsculo estava se aproximando. A agitação da cidade estava aumentando e as ruas estavam cheias de carros de cidadãos voltando do trabalho para casa. Betty passou por um cruzamento movimentado. Esse era sempre o lugar onde se formavam longos engarrafamentos à noite. Essa noite não foi exceção. Os motoristas ao volante paravam preguiçosamente e observavam os semáforos. A atenção de Betty foi atraída pela buzina incessante de um dos carros no engarrafamento. Como é ilógico ficar parado no meio do trânsito e buzinar para os outros. Não é uma boa vida para os outros motoristas nesse engarrafamento, pensou ela. Com certeza toda a multidão estava indignada com esse comportamento do motorista desconhecido. Depois de um tempo, um senhor de idade saiu correndo do carro e começou a gritar algo para as pessoas ao seu redor. Mas seus gritos desapareceram em meio ao barulho da rua. O homem voltou para o carro, tocou a buzina, gritou algo novamente e continuou seu tumulto. Nenhum dos motoristas prestou atenção nele. Atrás dele, uma mulher saiu correndo do banco de trás do carro. Ela também começou a gritar algo e a acenar com as mãos. Esse comportamento estranho dos idosos provocou muitas perguntas dos transeuntes, mas ninguém perguntou o que havia acontecido com eles. Os semáforos mudaram como de costume, mas o congestionamento na rua não diminuiu. Pelo contrário, o engarrafamento só aumentou, com mais e mais carros no cruzamento. Depois de um tempo, o homem e a mulher parecem ter se cansado de discutir. Ao longe, a sirene de uma ambulância pode ser ouvida. No entanto, a ambulância não tem chance de passar pelo engarrafamento. Em uníssono com a sirene, um homem e uma mulher continuam gritando algo ao redor do carro. Betty está realmente curiosa para saber o que faz com que essas pessoas fiquem tão frenéticas. Ela se afastou do meio-fio e se sentou em um banco na beira da estrada. Ao mesmo tempo, decidiu observar por que aquelas pessoas estranhas estavam se comportando de forma tão atípica. Mas logo eles se acalmaram um pouco e pararam de ser ouvidos. Ele pegou o celular e decidiu ligar para os netos. Sua cunhada Irina Alexandrovna pegou o telefone. Eles conversaram por um tempo. Ela lhe disse que os filhos sentiam muita falta dos pais. Irina Alexandrovna deixou claro para ela que eles também estavam tristes por ver os netos sofrendo em condições incomuns. Em seguida, Eva pegou o telefone. Betty sentiu um certo ressentimento em sua voz. Vovó, a senhora disse que todos aqui gostam de nós. Mas na escola há uma garota chamada Lisa que sempre me magoa. Ela diz que nos trouxeram para cá porque meu pai é aleijado e não pode cuidar de nós. Diga-me, não é verdade? O papai está melhorando? Você é minha boa menina. Não dê ouvidos às más línguas. Lisa não sabe do que está falando. Você não deve dar ouvidos às palavras dela. Visitei sua mãe e seu pai ontem. Seu pai está em casa após a cirurgia. Ele já consegue andar sozinho. Ele precisa de cada vez menos remédios e vacinas. Em breve, ele poderá voltar ao trabalho. Ele se certificará de deixar seus quartos do jeito que você queria. Depois, todos vocês farão uma viagem. É nisso que você deveria estar pensando. Como está indo com seus estudos?
Betty estava tentando distrair a neta. Estou indo muito bem em meus estudos. Acontece que eles não fazem muita lição de casa aqui. Estou passando em todas as minhas aulas com facilidade. Tenho muito tempo livre, então pego livros emprestados na biblioteca, leio-os e conto aos professores sobre eles. Todos eles me elogiam. Eva é muito ativa. E como está o Mickey? Ele gosta de estar entre seus novos amigos, ele se machuca? Perguntou Betty. Não, ele não tem medo de ninguém. Além disso, ele deixou claro para todos que ninguém se atreve a me machucar. É por isso que os meninos não puxam meu cabelo, eles se comportam de forma calma e tranquila na minha frente. Pode imaginar a vovó? Eva se animou e até riu. Naquele momento, Betty percebeu que o estranho homem e a estranha mulher haviam perdido o controle e estavam quase histéricos. Ela se despediu da neta e colocou o telefone na bolsa. No momento seguinte, ela viu um homem mais velho carregando uma menina de 6 a 7 anos nos braços e gritando alguma coisa. Betty se levantou de seu assento e foi até eles. Mas, nesse momento, o homem já havia saído das filas do carro e estava correndo pela calçada. Ele foi seguido por uma mulher correndo. Ao se aproximarem, Betty percebeu que a menina não dava sinais de vida. Seus braços e pernas estavam pendurados nas mãos do homem e seu rosto estava azul. Colocaram a menina no banco. A própria Betty ficou surpresa com sua própria iniciativa. O homem viu o banco, colocou a criança sobre ele e implorou: pelo amor de Deus, ajudem. Façam alguma coisa, ela está fugindo. Embora Betty estivesse longe da medicina, ela havia aprendido muito durante a doença de seu filho. Ela sentiu o pulso da criança e percebeu que o tempo estava se esgotando, se é que não estava se esgotando. Abriu os olhos da criança e olhou para as pupilas. A situação era realmente grave. Betty largou a bolsa e começou a fazer uma massagem cardíaca indireta na menina. O que havia acontecido com ela? Ela teve tempo de fazer uma pergunta à mulher que já havia chegado. Minha filha era perfeitamente saudável. Ela estava brincando no carro e colocou um pedaço de doce na boca. Acho que ela se engasgou. Estamos tentando há quase meia hora ajudá-la a respirar, mas todas as tentativas falharam. A ambulância não consegue chegar lá por causa do engarrafamento, disse a mulher, enxugando as lágrimas. Em seguida, Betty virou a menina de bruços e começou a massagear entre as omoplatas. Ela pediu ao homem que abaixasse a cabeça da menina e a mantivesse nessa posição. Betty então cobriu a boca da menina com uma mão e pressionou com força a barriga dela com a outra. Surgiu um chiado. Agora ele percebeu que estava agindo corretamente. Ele deixou a garota descansar por alguns segundos e repetiu a manipulação. Depois de alguns movimentos precisos, o chiado ficou mais alto. Finalmente, o infeliz pirulito caiu no chão. A garota ainda estava soluçando. Aparentemente, seus pulmões tinham sido muito pressionados. Alguns minutos sem respirar não foram em vão para o corpo da criança. Ele deitou a menina de costas e continuou a massagear seu coração. O pulso dela começou a voltar. A coloração azulada de seu rosto desapareceu gradualmente. Os soluços ficaram mais longos e mais altos. A menina começou a mexer os dedos dos pés. Naquele momento, o congestionamento no cruzamento diminuiu significativamente e a ambulância estava cada vez mais próxima. Um homem idoso correu em direção à ambulância. Ele estava explicando algo para eles, agitando os braços. Mas a distância ainda era considerável. Finalmente, os socorristas vestidos de branco saíram do carro e correram em direção ao banco. Agora a garota precisa urgentemente de ajuda para restaurar o funcionamento dos órgãos vitais. Isso só pode ser feito por um médico. Betty entregou a menina a eles. Eles levaram a menina até a ambulância. Um homem idoso e uma mulher os seguiram. Mas depois de alguns passos, o homem se virou e agradeceu a Betty. Como podemos encontrá-lo mais tarde? Eu moro aqui perto, mas na verdade passo o tempo todo na casa do meu filho, que fica em outro bairro. Dê-nos seu número de telefone, estamos em dívida com você para sempre. Tenho certeza de que nos encontraremos mais tarde, disse o homem. Betty ditou seu número de telefone. Ela viu o homem e a mulher correndo e disse para si mesma: Deus abençoe essa criança inocente.
E que nenhuma mãe sofra por causa da criança. Em seguida, ela seguiu o caminho habitual até a casa do filho. Ela não tinha ido para casa por vários dias e sentiu falta do filho e da nora. John estava sozinho em casa. Ele estava fazendo exercícios físicos para sua recuperação. Julia ainda estava no trabalho. Betty olhou ao redor do apartamento. Dos bens que possuía não restava nada. Paredes vazias e móveis doados por conhecidos. Os oficiais de justiça haviam confiscado todos os utensílios de cozinha. Se Julia gostava de cozinhar e até ganhava dinheiro com isso, agora ela não tem mais essa oportunidade. Pelo menos seria uma válvula de escape para uma mulher. Quando uma pessoa está muito difícil, parece que o tempo parou. Mas a vida prova que os dias difíceis geralmente passam muito mais rápido do que parecem. Para a família Walker, esses dias pareceram uma eternidade. Mais 2 estações já haviam mudado, eventos brilhantes e sombrios estavam acontecendo lado a lado, festas estavam sendo celebradas. Novas pessoas surgiram ao redor da família, e alguns de seus velhos amigos desapareceram de suas vidas para sempre. John trabalhou lenta mas seguramente em sua saúde e recuperou sua força. Julia ainda está correndo para seus 2 empregos e contando os dias até que eles possam finalmente levar as crianças para casa. Betty dedica todo o seu tempo livre ao filho. Ela se esqueceu da época em que resgatou uma menina da rua. Uma ligação telefônica fez lembrar disso hoje. Uma voz desconhecida no receptor disse: "Olá, Betty. Talvez você já tenha se esquecido de nós, nem tivemos tempo de conhecê-la. Há algumas semanas, nossa neta quase teve uma emergência e você nos ajudou." "Ah, sim, eu me lembro de tudo. Como está a criança?" perguntou Betty. "Ela está bem agora. Embora, se não fosse por você, não há como dizer o que teria acontecido?" O homem parecia agitado. "Mas isso é coisa do passado e estou ligando para você por um motivo importante. Minha esposa, desde os primeiros dias, quer encontrá-lo, conhecê-lo melhor e sentar-se em um pequeno círculo." "Eu concordo com ela. Portanto, se for do seu agrado, estamos esperando você em nossa casa neste sábado. Seja nosso convidado de honra, ficaremos muito felizes", disse o homem. "Bem, como você já está bem, então podemos nos sentar", respondeu Betty. No dia marcado, um carro com motorista estava esperando por ela no pátio. Ela entrou no carro e dirigiu até a periferia da cidade, onde há um assentamento com casas de elite. O carro parou em um portão alto. O motorista abriu o portão e acompanhou Betty até a porta da frente. Enquanto caminhava calmamente pelo pátio da casa, ela teve tempo de observar muitas coisas. Tudo era feito com muito bom gosto. Parecia que essa casa luxuosa não tinha sido construída há 1 ano ou 5 anos, mas um pouco antes. Esse estilo de arquitetura e decoração externa estava muito na moda em uma época. Apenas um pequeno número de pessoas podia comprar casas como essa. Agora ela é construída de forma um pouco diferente. Logo na entrada, Betty foi recebida pela mesma mulher que estava assustada na rua naquela época. "Olá, nosso anjo da guarda. É muito bom vê-la novamente. Meu nome é Cecília. Meu marido, Kevin. Finalmente pudemos conhecê-la." A mulher exibiu um sorriso radiante. "É um prazer conhecê-la. Eu sou a Betty." A dona da casa pegou Betty pelo cotovelo e a levou para uma sala remota. A casa era um pouco fria e escura. Cecília acendeu as velas sobre a mesa e tudo mudou. A mesa estava posta de forma modesta, mas com bom gosto. Cecília ficou mexendo na cozinha e continuou trazendo mais e mais pratos para a mesa. "Onde está a garota? Eu nem sei o nome dela", perguntou Betty. "Tenho um presentinho para ela." Betty colocou uma linda caixa com uma boneca sobre a mesa. "O nome da nossa menina inquieta é Amália. Ela é nossa única neta. Agora ela está na casa de sua mãe. Naquele dia, nós a levamos conosco para o parque e para os brinquedos. É o que mais gostamos de fazer, como qualquer avô faz. Mas o inimaginável aconteceu conosco, mas você foi a principal testemunha", disse Cecília Fedotovna, colocando diferentes saladas no prato de Betty. "Depois, os médicos nos disseram que o tempo realmente passou por um segundo.
O fato de você ter estado lá e não ter ficado indiferente à nossa dor salvou nossa filha. Nossa gratidão a vocês é imensa. Kevin disse. Você, uma mulher tão maravilhosa, tem filhos, netos? Perguntou Cecília. Sim, tenho. Meu filho John e sua esposa Julia. Julia se tornou como uma filha para mim. Eles têm 2 filhos, Eva e Mickey. Infelizmente, eles estão longe de nós agora. Sentimos muita falta deles. Beth disse. Suponho que eles tenham saído de férias ou para estudar. Perguntou Cecília. Ah, se eles tivessem ido. Há quase 1 ano, nossa família passou por problemas. Meu filho John se machucou gravemente no trabalho, e o acidente causou muitos outros problemas. Então, mandamos as crianças para a casa dos pais da Júlia. Lá elas recebem mais cuidados e ficam mais calmas. Mas meus filhos logo os levarão para casa. O que aconteceu com seu filho? Perguntou Kevin. Como as pessoas perguntavam, Beth decidiu contar toda a história da lesão de John, as batalhas de sua família com a empresa de construção e suas consequências. Que injustiça! Cecília ficou indignada. Kevin também trabalhou no setor de construção durante toda a sua vida. Ele sempre levou a segurança em suas obras muito a sério. O que está acontecendo agora? As pessoas subestimam as consequências de sua irresponsabilidade. É muito triste o que aconteceu com você. Eu lhe desejo força e um espírito forte para suportar essa situação difícil até o fim. Cecília expressou sua sincera simpatia e compaixão. Que tipo de empresa é essa que ignora todas as leis e é tão flagrantemente ilegal? Perguntou Kevin. Chama-se Gran House. Seu escritório fica perto do Parque Central. É dirigida por uma jovem chamada Emma. Gran House? Kevin se levantou de sua cadeira. Sua expressão mudou. Cecília pousou o garfo na mesa e olhou de um lado para o outro para Beth e seu marido. Kevin começou a olhar ao redor, e sua esposa pareceu perceber imediatamente o que ele estava procurando. Ele tirou o celular da prateleira de madeira e o estendeu para ela. Kevin pegou o telefone e subiu correndo para o primeiro andar da casa deles. Houve uma pausa incômoda na mesa. Beth não conseguia entender o que ele havia dito e por que seus novos conhecidos estavam reagindo tão fortemente a isso. Beth, você e eu estamos sentados aqui como estranhos. Vamos beber vinho para nossos entes queridos. Este vinho de uva vem diretamente das plantações da França. Com certeza lhe darei 1 ou 2 garrafas, você vai adorar. Cecília foi ainda mais prestativa. Depois de um tempo, Cecília se desculpou e decidiu ir ver como estava o marido. Ela o seguiu até o primeiro andar e desapareceu por um bom tempo. Betty começou a ficar entediada. Ela olhou para o relógio e se preparou para sair. Mas logo o casal voltou para a mesa. Kevin ainda estava preocupado e frustrado. Beth, prometo que, a partir de agora, vamos nos ver muito mais. E o mais importante, seu caso será resolvido. Sinceramente, estou muito intrigado com seu caso, disse ele. Kevin, meu querido, você tem um coração. Por favor, se recomponha e eu mesmo contarei a Beth. Tenho certeza de que ela e eu encontraremos uma saída sensata para essa situação, disse Cecília. Beth ainda não entende por que sua história deixou essas pessoas tão entusiasmadas. Kevin, por mais que tentasse manter a conversa, não conseguia mais se sentar à mesa. Ele não estava se sentindo bem, sua esposa lhe deu os comprimidos, pediu desculpas várias vezes a Beth e se retirou para descansar. Cecília insistiu em continuar a noite. Ela continuou servindo taças e mais taças do requintado vinho francês. De fato, o vinho era excelente. No início, Beth estava preocupada com seu bem-estar, mas agora se sentia agradavelmente relaxada. Seu humor havia melhorado e ela estava ansiosa para falar sobre tudo. E ela teve sorte de ter uma interlocutora hoje. Cecília sabia como ninguém como deixar uma pessoa à vontade e manter a conversa em andamento. Quando o jantar terminou, Cecília insistiu para que Beth ficasse em sua casa. Uma Beth embriagada não resistiu a essa hospitalidade. Júlia voltou do trabalho para casa no hotel, como de costume, no final da manhã.
Devido ao cansaço extremo, ela não conseguiu encontrar forças para ir para a cama e adormeceu na cadeira. De manhã, John a acordou. Por que você não foi para a cama? Perguntou ela. Eu só queria tirar um cochilo de 10 ou 15 minutos, depois tomar um banho e ir para a cama. Que horas são? Tenho que me arrumar para o trabalho. Julia apertou a cabeça e começou a se mexer. Espere, não tenha pressa, não se aborreça. Pense em ligar para seu supervisor e tirar alguns dias de folga. Fique em casa, durma um pouco e você poderá sair. Não se preocupe comigo, estou bem sozinha. John disse. Não posso me dar ao luxo de tirar férias agora. Se você não se importa, por favor, eu fiz a lista de compras. Você pode ir às compras mais tarde? Perguntou Julia a John. Não tenha pressa com as compras. Volte a pensar em suas férias. Eu gostaria que você tivesse uma boa noite de sono. E, à noite, poderíamos sair para jantar em algum lugar. Disse John. Julia suspirou. Aos poucos, ela fica irritada porque não consegue encontrar suas coisas no lugar certo. Ela reclama e corre de um cômodo para outro. E agora John a segue com sua proposta. Que tipo de férias são essas? Olhe para mim, olhe para nós, olhe ao seu redor. Como podemos nos dar ao luxo de relaxar agora? Eu não conseguiria cuidar de meus filhos. Parei de pagar minha hipoteca e estou sentado em uma casa com 4 paredes, incapaz até mesmo de cozinhar na minha cozinha. Porque tudo foi tirado de mim e não tenho máquina de lavar, fogão, forno, nem mesmo uma cafeteira. Como posso relaxar nesse estado? As emoções de Julia estavam à flor da pele. John parou de segui-la e sentou-se em um banco velho que um dos conhecidos de sua mãe havia trazido quando souberam do confisco de sua propriedade. Ele ficou sentado em silêncio por um tempo e depois disse: em breve, muito em breve, tudo voltará a ser como antes. Vou trabalhar logo pela manhã. Não na casa grande, é claro, o Billy está procurando um emprego para mim neste momento. Assim que eu me sentir bem, vou trabalhar, disse John com uma expressão de culpa no rosto. Julia já havia trocado de roupa e estava pronta para sair de casa. Ela percebeu que estava superaquecida. Ela não havia dormido nem descansado o suficiente. Naquele estado, qualquer coisinha poderia fazer uma pessoa explodir. Ela se sentiu envergonhada com a explosão de suas emoções. Ela se aproximou de John, apoiando a cabeça em seu peito. Desculpe-me, estou tão cansada. Mas vamos superar isso. Você voltará a trabalhar, mas somente quando estiver totalmente recuperado. E nossos filhos estarão conosco. Esses sonhos me ajudam a superar todas as dificuldades. E você pense nisso, por favor. Ela deu um beijo na testa do marido e saiu. No trabalho, Julia passou o dia inteiro pensando na conversa da manhã. Ela estava frustrada com o comportamento dele. Não faz muito tempo, quantas noites ela passou ao lado da cama dele, segurando suas mãos imóveis e orando a Deus para que ele vivesse. E agora, nem um mês depois de seu amado marido ter se recuperado, ela ousava expressar seu descontentamento. Ela e John se conheciam há 13 anos. E ela nunca tinha visto John se permitir ser preguiçoso ou fraco. Ele trabalhava duro o tempo todo. E depois do casamento, ele vivia apenas para cuidar da família, com toda a sua renda sendo revertida para casa. A última tragédia foi uma exceção. Julia queria se desculpar com ele mais uma vez e dizer palavras gentis. Ela discou o número dele, mas John não atendeu. De manhã, Betty acordou e desceu lentamente até o primeiro andar. A grande mesa na sala de estar já estava posta. Kevin estava se sentindo muito melhor e já estava sentado à mesa de bom humor. Cecília, como sempre, estava correndo pela cozinha e trazendo os pratos saborosos para a mesa, um por um. Bom dia, Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia, Betty. Como você dormiu conosco? Como está se sentindo? Estou bem, obrigada. Realmente dormi muito bem. Acabei de me lembrar hoje que não tenho tido uma boa noite de sono desde que meu filho se machucou e foi hospitalizado. Falando de seu filho.
Falei com as pessoas certas, seu assunto será resolvido muito em breve da melhor maneira para você. Disse Kevin. Muito obrigado. Eu não esperava que você se importasse com a nossa tragédia, disse Betty. De nada, Betty. Do jeito que a vida funciona, você colhe o que planta. Você nos fez um favor, não podemos ficar em dívida com você. E acho que conhecê-la foi um marco para nós também. Sua história abriu meus olhos para algumas questões muito importantes, disse Kevin e começou a fazer um barulho na mesa. Cecília Fedotovna olhou misteriosamente para o marido e para Betty novamente, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Betty, Cecília e eu conversamos sobre sua situação a noite toda. Ela também nos diz respeito diretamente. Agora que você está aqui, acho que a coisa certa a fazer é resolver as coisas o mais rápido possível. Vamos fazer isso. Kevin olhou para Betty de forma questionadora. O que você quer dizer com isso? Perguntou Betty. Emma, a gerente de construção, estará aqui a qualquer momento. Ela tem algo para lhe dizer, disse Kevin. Betty parecia estar começando a ter uma vaga ideia, mas não fez mais perguntas. Eles começaram a comer e conversaram amigavelmente sobre várias coisas. Alguns minutos depois, Emma entrou. Ela não cumprimentou em voz alta, nem fez contato visual com Betty. Ela foi direto para o pai e colocou uma pilha de papéis na mesa à sua frente. Bem, sente-se, Emma, estamos ouvindo você com muita atenção, disse Kevin. Betty, peço desculpas. Quando meu pai transferiu a empresa para mim, muitos de seus funcionários se opuseram. Eles não queriam fazer negócios comigo. Por isso, resistiram a mim de todas as formas possíveis e me pregaram peças. Em particular, a chefe de RH me odiava. Ela fez uma bagunça tão grande nos documentos que alguns contratos foram perdidos. O novo gerente me garantiu que os documentos perdidos haviam sido recuperados. Mas ontem descobri que ela também estava mentindo para mim. Descobri que seu filho, Walker John, está de fato oficialmente empregado em nossa empresa. Restabelecemos o contrato. Instruí o diretor financeiro a liberar os fundos de indenização hoje. Emma disse. Por quê? Por que você quer me envenenar? Especialmente quando você usou um jovem que trabalha como mensageiro para fazer isso. Ele acabou nas mãos da polícia. O que aconteceu com o destino dele? A mãe dele também está chorando em algum lugar e não está recebendo justiça? Perguntou Betty. Emma ficou na mesa como uma colegial delinquente, temendo a ira de seu pai. A raiva de Kevin só estava aumentando. Não há nada de errado com o mensageiro. Nosso advogado o tirou de lá imediatamente. Minha equipe teve a ideia do envenenamento e todos os outros detalhes também. Agora percebo que essas pessoas eram as que estavam me arrastando para o precipício. Eu queria me livrar delas desde o início e formar minha própria equipe. Essas pessoas haviam trabalhado com meu pai e queriam continuar trabalhando com ele. Eu só queria manter a equipe do meu pai e mantê-los na empresa. Emma parecia genuinamente arrependida. Vamos lá, minha filha. Você e eu falaremos sobre administração separadamente. Você pode ir agora, disse Kevin, tentando recuperar a compostura. Emma se desculpou e saiu rapidamente. Só agora Betty percebeu que a diretora Emma era filha dessas pessoas gentis. Aquela criança, Amalia, que foi salva por Betty, é filha da própria Emma. Tudo isso foi confirmado pela própria Cecília Fedotovna. Ela acrescentou: Emma é nossa única filha. Ela recebeu uma boa educação no exterior. Seu pai lhe deu a empresa há apenas 1 ano. Ela não tinha outra escolha, pois sua saúde estava debilitada. Percebemos que a filha era muito jovem para administrar uma empresa tão grande. Mas seu pai confiava em seus assistentes. Agora nossa filha está passando por um momento difícil. Ela teve um divórcio difícil do pai de nossa neta. Todos esses problemas com os quais ela teve de lidar se tornaram seus problemas. Faremos tudo o que pudermos para sairmos ilesos dessa situação. Cecília pegou a mão de Betty. Betty não duvidou da sinceridade dessas palavras. Não passou pela cabeça de Julia que Jonas não atenderia o telefone. Ela saiu cedo do trabalho e correu para casa.
Mas o apartamento estava vazio. Ela não encontrou nenhum pertence pessoal do marido no apartamento e ainda não conseguia encontrá-lo. Onde ele poderia ter ido? Talvez com Nikita ele tenha ido a algum lugar a negócios? Ou ele foi à loja ou à farmácia. Ela se lembrou de que havia planejado lavar a roupa pela manhã. Foi até o guarda-roupa, abriu e ficou surpresa, e não havia roupas, nem mesmo as roupas do marido. Júlia não conseguia pensar em nada. Ela se serviu de chá e se sentou na cozinha. Depois de um tempo, a campainha tocou. Júlia, vou lhe contar uma coisa, mas não caia, minha querida. Beth a abraçou e a levou para a cozinha. Sua sogra estava radiante e feliz. Ontem eu fui visitar aquela família. Eu lhe contei sobre a garota. Acontece que essas pessoas são os pais da Emma. Dá para acreditar? Primeiro eles me perguntaram sobre minha vida e meus filhos. Contei a eles todos os detalhes de minha história com John. Depois, Kevin começou a agir de forma estranha. Finalmente, Emma apareceu na casa dele pela manhã e me pediu desculpas. E pouco antes da hora do almoço, John recebeu uma ligação da empresa informando que ele havia sido reembolsado por todas as suas despesas médicas. Isso é um sonho. Está brincando comigo? Isso é fantástico. Júlia estava em estado de choque. Então, você acidentalmente salvou a criança de um estranho na rua. Depois essas pessoas decidiram agradecê-lo e acabaram sendo os pais de Emma, que são a fonte de todos os nossos infortúnios? Júlia não podia acreditar em seus ouvidos. Sim, é verdade. Ainda estou em choque. Eu orei sinceramente na igreja naquele dia, pedindo a Deus que me ajudasse, e Ele deve ter me ouvido. Ele deve ter me ouvido. De que outra forma você pode explicar isso? Não tenho outra explicação. E o fato de os pais de Emma serem pessoas tão oradas? Beth continuou a se alegrar. E isso não é tudo, ela acrescentou depois de um tempo. Não sei se devo lhe contar agora ou esperar até que John lhe conte. Eu queria fazer uma surpresa para você e vou estragar tudo. Bem, Beth, isso não é justo. Vamos lhe dizer qual é a surpresa. Eu vou fingir que não sei ainda. Júlia começou a bisbilhotar a sogra como uma criança caprichosa. Tudo bem, sinto que não vou conseguir suportar se não lhe contar, disse a sogra. Então o dinheiro estará em sua conta amanhã. E ainda outro dia, Emma me ligou esta tarde e me disse que vão lhe dar um apartamento em uma das casas prontas. Pode imaginar? Ela diz que realmente quer ganhar nosso perdão. Mas acho que o pai dela lhe disse para fazer isso. Beth disse. Meu Deus, afinal, vamos ter nosso próprio apartamento? Júlia quase gritou a plenos pulmões. John queria fazer uma surpresa para você. E eu dei tudo a ele. Ele foi ver o apartamento hoje à tarde e já está pronto. Ele disse que você vai adorar. Ele até colocou suas coisas lá dentro. Foi então que Júlia percebeu que não apenas as coisas de John estavam faltando no apartamento, mas também seus pertences pessoais. E eu não consegui entrar em contato com ele o dia todo. Então ele estava ocupado com essas coisas? Perguntou Júlia. Sim. Ele está ocupado com elas agora. Ele me disse para não lhe contar ainda, para surpreendê-la. Perdoe-me, senhor, não posso mais guardar isso para mim. Ele foi buscar as crianças agora, ele as trará de volta pela manhã. Vá se arrumar. Eu tenho as chaves do novo apartamento, vamos agora, vou lhe mostrar. Disse Beth e puxou a cunhada pela manga. Elas pegaram um táxi para o novo apartamento. De fato, era ainda mais espaçoso do que o apartamento atual, que estava prestes a ser retomado pelo banco. Vou pagar o empréstimo com a indenização. Se sobrar alguma coisa, poderemos comprar móveis e eletrodomésticos de uma só vez. Júlia se deitou no chão nu do novo apartamento e sonhou alto. Imagine, Beth, ninguém nunca morou nesse apartamento, nós seremos os primeiros proprietários. Ah, a propósito. Tenho um grande favor pessoal para lhe pedir, Beth. Só que primeiro você tem que aceitá-lo e depois eu lhe conto. Disse Júlia de forma coquete. Oh, que tipo de pedido é esse? Você está me assustando, Júlia. Bem,
Considere, eu concordo com todas as suas propostas, disse a sogra, agora derretida, com um sorriso. Neste lindo apartamento novo, falta-nos uma pessoa, você, Beth, a avó favorita dos meus filhos. Como você pode ver, há muito espaço para todos. Eu lhe faço uma oferta oficial em nome de nossa família. John me apoiará com as duas mãos. Como você já aceitou, teremos que mudar suas coisas amanhã. John e as crianças já estarão aqui, disse Julia e apertou a sogra nos braços. E, com certeza, John conseguiu trazer as crianças na hora do almoço do dia seguinte. Billy o ajudou com isso. No mesmo dia, eles receberam a indenização. O dinheiro era exatamente o valor do empréstimo contraído para a operação. Julia fechou o segundo empréstimo no mesmo dia. Algumas semanas depois, ela recebeu uma ligação do banco que havia emitido a hipoteca. Descobriu-se que, nos dias em que a família Walker estava se mudando para um novo apartamento, o banco já havia levado o caso ao tribunal. O tribunal decidiu abrir um processo de licitação. O apartamento já havia sido vendido, seu valor cobria a dívida da família e ainda restava algum dinheiro em sua conta. Julia calculou a quantia e ficou intrigada. Com aquele dinheiro, eles poderiam comprar móveis ou fazer uma viagem. Sim, não era uma escolha fácil. Mas era muito mais agradável do que outras escolhas que ela tivera de fazer em seu passado recente.